Olá pessoal, vamos falar sobre o fator integrante. Então, seja uma equação P dx mais Q dy igual a zero, aqui nós vamos chamar essa equação aqui de 1. No caso, P e Q são expressões de x e y. Então, nós vamos dizer que μ de x, y é fator integrante dessa equação 1 se, quando eu multiplicar o μ pela equação 1, eu encontrar uma equação exata. Vamos chamar essa equação, essa nova equação aqui que foi multiplicada por μ, de equação 2 aqui. Então a ideia aqui é, vamos supor que eu tenho uma equação diferencial que está escrita nessa forma de 1 aqui, ela não é exata. A ideia é encontrar um fator integrante de tal forma que eu torne essa equação 1 uma equação exata. Aí no caso nós já vamos ter a equação 2 e já vamos resolver a equação 2 da forma de uma equação exata, que já foi visto anteriormente como é que se resolve uma equação exata. Então, aqui o objetivo vai ser encontrar esse fator integrante μ. Então, vamos considerar aqui o caso dessa equação 2, que ela é uma equação exata, e sendo ela exata, aqui a derivada dessa expressão aqui em relação a y, ou seja, a derivada de μ, aqui eu vou tirar o xy para tornar a notação mais limpa. Então aqui a derivada parcial em relação a y de μ vezes p tem que ser igual à derivada parcial em relação a x aqui dessa expressão μ vezes q. Agora vamos aqui desenvolver as derivadas. No caso aqui é a derivada do produto, que nós vamos ter o produto de duas funções aqui. Então vamos aplicar a regra do produto em cada uma dessas derivadas. Então aqui na primeira nós vamos ter a derivada da primeira, que no caso a primeira função é μ, então del μ del y, aí vezes a segunda, vezes a função p, aí mais, agora vamos repetir a primeira, que é μ, e vamos multiplicar pela derivada da segunda, isso tudo em relação a y. Aqui do outro lado a mesma coisa, então vamos fazer a derivada da primeira em relação a x agora, então vai ficar del μ del x vezes q, vezes a segunda, mais, agora vamos repetir a primeira e multiplicar pela derivada de q em relação a x. Então é a regra do produto aqui, e lembrando que nosso objetivo aqui é encontrar uma expressão para μ. Então vamos fazer uma suposição agora, vamos supor, então suponha que essa expressão μ, ela dependa apenas de x. Aqui então μ só depende de x. Essa é uma suposição. E seguindo essa suposição, a nossa expressão aqui, que eu vou copiar, aqui vou colar a seguir, ela vai ser simplificada, porque se a expressão μ só depende de x, então ela, quando eu derivar em relação a y, vai funcionar como uma constante, então isso aqui vai valer zero. E nós vamos ficar então só com essa parte aqui da expressão. Aqui eu vou copiar novamente, vamos colocar aqui. E aqui nós vamos isolar o μ. E para isso vamos observar que aqui nós temos uma expressão com μ, multiplicando aqui também. Então vamos colocar aqui esse μ em evidência, então vai ficar del p
del y, e aqui vai passar menos, então vai ficar menos del q del x. E isso vai ser igual a del mi, essa parte aqui, né? Del x, que multiplica q. Agora, vamos passar o q dividindo. Então, aqui vamos pegar esse parêntese, que é del p, del y, menos del q, del x. E esse q aqui, então, ele passa dividindo. Isso vai ficar... E aqui o mi também vai passar dividindo. Então, vai ficar del mi, del x, dividido por mi. Aqui nós devemos observar que, segundo a nossa suposição, o mi depende apenas de x. Então, a derivada em relação a x também vai depender apenas de x. E pela igualdade aqui, essa expressão aqui do lado esquerdo, ela também só depende de x. Aí, sendo assim, eu posso, nessa expressão, aplicar a integral em relação a x em ambos os membros. Então, vamos copiar aqui essa expressão, vamos colocar e vamos aqui aplicar a integral em relação a x. Então, dessa maneira, nós vamos repetir essa expressão aqui do lado esquerdo. Vai ficar a integral de del p, del y, menos del q, del x, sobre q, aí no caso aqui dx. Agora aqui a gente observa que nós temos aqui a derivada de mi sobre mi. Então, aqui a integral da derivada de mi sobre mi vai ser o log natural do módulo de mi. No caso aqui, e mais uma constante. No caso aqui, nós podemos dispensar essa constante e também a questão desse módulo aqui. Então, dessa forma, nós podemos, aplicando aqui a propriedade dos logaritmos, isolar o mi. E daí nós vamos ter, então, que mi, que no caso depende apenas de x, vai ser igual aqui, aplicando a propriedade do logaritmo, vai ficar e elevado a essa integral aqui. Então, vai ficar e elevado a integral, aí entre parênteses aqui, del p, del y, menos del q, del x, sobre q, aí dx. Então, esse mi aqui, ele vai ser o fator integrante, no caso, com essa suposição aí de que o mi depende apenas de x. Para o nosso teste, nós vamos observar se essa expressão aqui, ela depende apenas de x. Então, vamos fazer um resumo agora do método. Então, aqui nós temos o resumo do método. Então, vamos considerar uma equação diferencial p dx mais q dy igual a zero. Vamos considerar que ela não seja exata. E a nossa ideia aqui é resolver como se fosse uma equação exata. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o fator integrante. Então, se essa expressão aqui, que nós vimos aqui anteriormente, se ela depende apenas de x, se ela depende de x, então o fator integrante ele vai ser dado por essa outra expressão aqui. Então, ele vai ser o fator integrante dessa equação 1. Então, o que é que a gente vai fazer para resolver essa equação 1? A gente pega e multiplica a equação por mi, ela vai se tornar exata, e depois a gente aplica o método da equação exata para resolver a nova equação. Lembrando que na suposição que nós fizemos que o mi depende apenas de x, nós verificamos que essa expressão aqui, ela vai também apenas depender de x. Agora, se a gente considerar que o mi ele depende de y, então nós vamos ter uma nova expressão aqui que vai depender apenas de y e vai mudar aqui
a expressão do fator integrante, que vai depender apenas de y. Isso a gente consegue fazer de forma análoga da maneira que foi feita anteriormente. Então vamos considerar aqui nesse caso a suposição de que o μ depende apenas de y. Então nesse caso a gente vai ter a seguinte situação: se essa expressão aqui depender apenas de y, então o meu fator integrante, que vai depender apenas de y, ele vai ser dado por essa expressão. E o que é que a gente vai fazer para resolver a equação? A gente multiplica novamente a equação 1 por esse fator integrante, a equação vai se tornar exata e a gente resolve pelo método da equação exata. Então, em resumo, quando a equação não for exata, a gente tem que fazer essas duas tentativas aqui, verificar se essa expressão aqui depende apenas de x. Se tudo der certo, aqui a gente segue com o fator integrante dado por essa expressão. Agora, se não der certo, a gente faz uma outra tentativa aqui com essa outra expressão e verifica se ela depende apenas de y. Se depender apenas de y, aí a gente aplica esse fator integrante para resolver a equação diferencial. Então, na próxima aula nós vamos ver exemplos dessa parte aí que a gente vai utilizar fator integrante para resolver equações diferenciais. Até lá, então.